Salve galera, Nando aqui e lembre-se, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sejam todos bem-vindos ao ANCast e hoje vamos falar a respeito de The Batman. Eu estava tentando gravar esse vídeo com meus amigos, mas acabou que tivemos incompatibilidade de horário. Depois eu tentei gravar com a minha namorada e também não conseguimos. Então estou aqui solo para compartilhar com você minhas análises e impressões a respeito desse novo filme do Homem-Morcego nos cinemas. Gente, essa é uma análise com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, corre para o HBO Max e vá assistir. Antes de entrarmos em si no assunto do filme, vou falar um pouco do meu background, da minha história a respeito de Batman. Batman é o meu super-herói favorito, pareado com o Superman. Os dois para mim estão na mesma posição. E se você falar assim, mas qualquer Batman e qualquer Superman, é obviamente que não, porque a gente gosta mais de alguns do que de outros. E como a DC faz diversos reboots, a gente tem uma nova apresentação dos personagens, e isso também faz parte da cultura pop, que é essa questão dos editores e roteiristas terem que trabalhar novas roupagens para personagens já clássicos e bem conhecidos da galera. E a minha história com Batman começa em 1992, quando eu li o meu primeiro quadrinho de Batman e eu comecei a colecionar justamente A Queda do Morcego. Eu amo essas histórias, o Batman Azrael é incrível. Essas aqui não são as edições que eu comprei naquela época, eu vendi, e depois eu consegui recuperar, graças a Deus. Mas é algo que marcou minha vida, porque a história do Bane é muito impactante. Para quem não conhece, ele vem de uma ilha-prisão de Santa Prisca, onde ele treinou uma vida inteira impulsionado a destruir um morcego. Ele tinha já em sua mente essa personificação do mal, daquilo que seria o antagonista dele. Assim que ele chega em Gotham, ele imediatamente bate os olhos em Bruce e vê nele Batman. Acredite se quiser, foi isso mesmo. E o que é super interessante nessa questão da queda do morcego, só para a gente introduzir o assunto do The Batman, para quem ainda não leu A Queda do Morcego, Bane quebra Batman emocionalmente, intelectualmente também de certa forma, e depois fisicamente. Depois também acompanhei as edições de 0 Hora, algumas edições também antes de Novos 52 com toda certeza, e por aí a minha coleção parou. Mas eu tenho diversas graphic novels e já li muita coisa do morcego, então acho que dá pra gente poder ter aí umas informações legais para compartilhar. Vamos falar agora sobre The Batman. The Batman é um filme com a direção de Matt Reeves, que para quem não conhece, foi o diretor de Planeta dos Macacos, O Confronto em 2014 e também sua continuação em 2017. O orçamento do primeiro filme era de 170 milhões e a bilheteria foi de 708 milhões. Foi sensacional esse resultado e acredito que até por conta dessas coisas é que ele foi escolhido para ser o diretor de The Batman. E falando de The Batman especificamente, o orçamento dele foi de 200 milhões. E sua bilheteria nada menos do que 750 milhões. Então foi um sucesso consagrado. Vamos falar um pouco a respeito da história. O contexto do filme se passa há 2 anos depois do início de carreira do Batman. O filme começa no Dia das Bruxas, ou seja, Halloween, 31 de outubro. Além de ser um ano eleitoral, eles estavam às vésperas das eleições, que ocorreram no dia 5 de novembro. E o que mais a gente percebe, assim, no geral, a respeito do filme? A presença da máfia. É mencionado Salvatore Maroni, responsável por tráfico de drogas na cidade de Gotham, e a droga se chama Gota. Temos também Carmine Falcone, que no Longo Dia das Bruxas é chamado de O Romano, e Oz, que é Oswald Cobblepot, mais conhecido como Pinguim. Eu resolvi que vou analisar separadamente cada personagem principal e aí a gente vai desenvolvendo a história toda. Vamos começar pelo Charada. Ele foi interpretado por Paul Dano e a dublagem é de Felipe Maia. Gente, eu assisti o filme tanto dublado quanto legendado e sinceramente eu tirei o chapéu para a dublagem, nossa, porque o trabalho para mim ficou impecável e a atuação especial do Felipe Maia, a articulação vocal dele para poder interpretar o Charada foi assim, de tirar o chapéu, de fato. O figurino do Charada me lembrou bastante o do Garra, da Corte das Corujas, só que infinitamente mais pobre, Vamos ser sinceros.
E quem é o Charada nesse filme que foi apresentado aí? É um assassino serial cruel de pessoas corruptas. Então, o que a gente tem de, pelo menos para mim, de tudo que eu já li a respeito de Batman, obviamente de Charada, eu não me lembro de histórias em que ele colocasse a mão na massa da forma que foi apresentada nesse filme. Talvez, assim, em certo aspecto, isso soe como uma descaracterização do personagem, né? Ele também é frio e calculista. Você percebe já naquela cena inicial, ele está ali de cima de um prédio observando a casa do prefeito Don Mitchell, e aí ele consegue visualizar uma claraboia, e é justamente por lá que ele entra sem fazer barulho, aí fica ali no escuro, inclusive ali também soa um pouco com uma cena de suspense, terror, porque ele está mesclado ao escuro, e quando acende uma luz, quando o Dom acende uma luz, ele aparece ali no cenário, só que ele não foi percebido. Então ele ataca e assassina ali a sangue frio, uma morte terrível também do prefeito. E é importante a gente salientar que o filme nos apresenta um Charada psicótico. Em qual sentido? Assim, eu não sou psicólogo para poder avaliar, mas no sentido de que ele tem um plano traçado e à medida que ele percebe que o Batman, de alguma forma, não segue o roteiro que ele antecipou em sua mente, ele surta, ele começa a gritar na cela do Arkham e fica bem surtado, até que depois ele percebe que o Batman não havia solucionado todas as questões, ele não tinha visto a última charada. E aí ele volta a assumir, então, sua posição de quem está controlando todo o contexto. Então, quem foram os alvos do Charada nessa história? O primeiro foi o Don Mitchell, que eu já falei aqui, né? Ele agora é o ex-prefeito corrupto e ele morre espancado com um formão. Foi assim uma morte cruel, terrível. E a segunda vítima é o Pete Savage, que é o comissário corrupto que trabalha para Falcone. Olha só. A terceira vítima é Jill Coulson, que é um promotor corrupto. A quarta vítima é Carmine Falcone, o rei do crime de Gotham. E ele foi morto ao ser retirado do Clube Iceberg. A quinta vítima é Bela Real, que é uma candidata a prefeita, ela é negra, e isso é importante dizer pela questão de contexto social em que vivemos. Já tivemos nos Estados Unidos um presidente negro, então essa é uma questão super atual, só que ela não foi baleada mortalmente. Ela levou um tiro lá no final, quando ela vai fazer um discurso para tentar apaziguar a população lá, em meio àquela enxurrada que estava vindo de água, como se fosse uma onda mortal lá naquele estádio, e ela consegue sobreviver. E a última vítima seria Bruce Wayne, que por azar, quem recebe essa encomenda, né, uma carta que é enviada lá, é Alfred, e que sofre uma explosão terrível. Ele fica inconsciente durante alguns dias, mas depois ele recobra a consciência. Um comentário que, a parte a respeito da versão que eu assisti no cinema aqui da minha cidade, não sei se isso aconteceu no Brasil inteiro, mas os textos que apareciam pra gente na tela já eram traduzidos. Por exemplo, aquela parte lá em que ele acessa o site, todas as perguntas estão em português, e tinha várias outras. Eu fiquei assim surpreso que até hoje eu não vi isso em nenhum filme. Uma curiosidade é que esse Charada, o nome dele é Edward Nashton. E desde que eu leio aqui A Queda do Morcego, assisti a série animada do Batman que passava no SBT com a dublagem sensacional do Márcio Seixas, para mim sempre foi Edward Nigma, mas pelo que eu pesquisei, de fato, há uma versão em que eles dizem que, a princípio, o nome dele era Edward Nashton mesmo, e que mais adiante ele troca para Edward Nigma. E olha só, gente, ele estava no dia em que Thomas Wayne anunciou sua candidatura a prefeito de Gotham. Charada viveu em um orfanato, e a conversa do Charada com o Batman no Asilo Arkham é desesperadora quando ele percebe que algo maior estava por acontecer. Aquela cena lá foi muito bem construída e é terrível pensar assim nas consequências que depois elas se concretizaram logo na sequência. Como eu escrevi esse roteiro antes de ter assistido aquela cena deletada do Coringa, já tinha feito aqui a minha suposição de que a conversa do Charada com seu vizinho de cela era justamente com o Coringa, e na cena deletada fica super claro que é ele mesmo. Vamos falar agora sobre o Tenente Gordon, interpretado por Jeffrey Wright. Gordon foi interpretado por um ator negro. Qual é a relevância dessa fala minha?
É porque hoje isso já é muito comum no cinema, esse tipo de situação em que eles trocam a raça do personagem. Quem não é leitor de quadrinhos da Marvel deve achar hoje que Nick Fury sempre foi negro, e a gente sabe que não era. Tanto é que se você olhar aquele jogo antigo lá do The Punisher, que o Nick Fury participa, você vai ver que não tem nada a ver. Mas isso faz parte, então, desse contexto atual nosso de modificar algumas situações de personagens que são apresentados para nós. E quem é esse Tenente Gordon, então? Ele é um policial que confia no Batman. Você percebe ele já tem uma relação mais estreita com o Cavaleiro das Trevas. Ele encontra ali um grande parceiro para resolver crimes que a polícia teria muita dificuldade em solucionar. E uma cena assim que eu achei super engraçada, além da cooperação entre Batman e Gordon fazendo a interrogação do Pinguim, foi aquela cena do orfanato em que os dois chegam e os dois sacam uma lanterna e de repente o Gordon saca uma arma de fogo. E aí o Batman fala com ele, sem armas. Aí o Gordon só responde assim, isso é com você, irmão. Eu achei bem convincente a interpretação do Gordon e gostei bastante. Thomas Wayne foi interpretado por Luke Roberts e ele estava envolvido diretamente ao Fundo de Renovação de Gotham, que é um fundo de caridade enorme sem fiscalização. E assim que Thomas morre, Falcone assume e se torna o prefeito da cidade ao longo de 20 anos praticamente por trás, né, gente? O escândalo do passado de Martha fez com que ele pedisse um favor a Falcone. E Falcone mata esse repórter alegando que ele era um dos homens de Maroni. Na conversa que Bruce teve com Carmine Falcone, ele diz que Maroni pode ter sido o autor do assassinato de Thomas e Martha Wayne. E ele alegou ainda que Maroni temia que Thomas estivesse nas mãos de Carmine e vencesse a eleição. Essa é a versão dele. Martha Wayne foi interpretada por Stella Stocker. Aqui o fato que eu achei super curioso é dizer que ela é descendente dos Arkham, como se fossem as duas grandes famílias, de fato, sim, na mitologia do Batman, são as duas grandes famílias da cidade, né? A família Wayne e a família dos Arkham. Só que, curiosamente, essa versão em que a Martha é descendente dos Arkham vem da Terra 1. Vamos falar de Alfred. Quem não percebeu, Alfred foi interpretado por Andy Serkis, que é o Smeagol. Os fatos curiosos a respeito desse Gordon apresentado é que ele é detetive, de fato, na história nossa dos quadrinhos tem essa característica, e o filme nos apresenta que a relação entre Bruce e Alfred é similar, sim, a uma relação de pai e filho, mas também de dois amigos e também por um companheiro de combate, porque afinal de contas, o que seria do Batman sem o Alfred? A gente tem diversas histórias em que ele até tem uma relevância muito maior do que a própria existência do Robin em sua vida. Já naquele diálogo do hospital, Alfred conta ao Bruce que Falcone poderia ser o assassino de seus pais, mas aí por fim depois ele ainda diz, mas pode ser um bandido comum, uma pessoa qualquer, e aí meio que apazigua aquela fúria que poderia talvez ser direcionada como vingança, né, diretamente para Falcone, e aí talvez até o Cavaleiro das Trevas ali se perder em sua busca por vingança, se bem que essa busca por vingança já vai ser alterada ao fim do filme. Vamos falar agora sobre o Pinguim, gente. Ele foi interpretado pelo ator Colin Farrell e teve uma maquiagem impecável, tanto é que a própria Zoe Kravitz, que foi a Mulher Gato, ela diz que atuou com ele ali naquelas cenas, ele com a maquiagem já o tempo inteiro, e tanto é que ela não conheceu o ator por baixo de certa forma, porque ele estava irreconhecível. Ficou sensacional essa maquiagem dele. E quem é o Pinguim, então, apresentado nesse filme? Primeiro, ele é um subalterno do Carmine, ele trabalha para o Carmine. Ele é um gangster também, vamos chamar assim um gangster menor, mas faz parte dessas famílias mafiosas. E além de termos ali a presença do Clube Iceberg, que naturalmente a gente entende sendo uma posse do Pinguim, posteriormente, né, à morte do Falcone, ali naquele local a gente tem um segredo que é o 44 Negativos, que é o clube da máfia. Então é ali que você encontra toda a estirpe de Gotham que o Batman combate, ou ao menos tenta combater. Vamos falar então da Mulher Gato, interpretada por Zoe Kravitz, que é a filha do Lenny Kravitz. O primeiro encontro entre Selina e Bruce se dá justamente no Clube Iceberg.
naquela cena em que ela vai entregar ao Oz dinheiro e ele entrega a ela drogas, e ela ela se assusta com a presença do Batman ali, não se intimida, mas de repente ela nota a foto de sua amiga Annika. É claro que o Batman nota que, ao deparar-se com a foto, ela reconhece alguém e ele vai atrás dela e eles vão se encontrar justamente na casa do ex-prefeito, né, o falecido Don Mitchell. E ali, gente, é muito curioso entender o seguinte, aquela cena se assemelha demais ao do jogo Batman Arkham, em que ela está roubando um cofre e é justamente uma missão que a gente joga com a personagem. E qual é o contexto da Mulher Gato nesse filme? Primeiro, ela trabalha no Clube Iceberg, mas para quê? Para ficar de olho nas coisas erradas que estão acontecendo, também provavelmente em seu pai, que é o Carmine Falcone, e sempre que possível ela vai querer também pegar dinheiro ali daqueles mafiosos. Gente, essa origem a respeito dela ser filha do Carmine, eu ainda não confirmei, mas meu amigo Austin, que também participa aqui dos nossos podcasts, disse que vem justamente do Longo Dia das Bruxas, e essa história eu ainda não li. Mas o que eu posso confirmar para você, com toda certeza, é que já em 952 a gente tinha histórias em que a Selina tinha que assumir a máfia, obviamente pelos Falcone, e ali tivemos umas histórias bem interessantes, eu digo assim, não com desprezo, justamente porque essas histórias no Brasil a gente tinha, se eu não me engano, na Sombra do Batman, que a Panini fazia um compilado de vários personagens que eram ligados ao Batman. E óbvio que lá fora essas histórias são vendidas avulsas. Aqui no Brasil a gente não sabe se teria tanta demanda, né, se as pessoas comprariam essas revistas avulsas assim, mas para mim foi uma grande surpresa, porque era uma edição mensal que eu já acompanhava, e aí eu pude então ver a Selina comandando a máfia pelo menos durante algum tempo. Eu gostei bastante da química entre os dois, inclusive quando ela encara ele lá no Clube Iceberg já tem você já percebe algum clima. E essa questão da Selina ter cabelo curto e ser morena, creio que a primeira aparição foi justamente em Batman Ano 1 de Frank Miller. Aqui, gente, a Selina ainda dá umas porradas no Bruce quando ele tá lá fazendo seus experimentos pela rua fora, tentando ver o que ele poderia fazer por Gotham, e é super legal. Essa edição vale muito a pena, a animação também é muito boa. E ainda outro detalhe é que essa união entre Batman e Mulher Gato, né, faz menção ao casamento dos dois, né, nas recentes histórias de Tom King. Uma coisa que eu achei assim bem estranha, aquela máscara dela é muito pobre, acho que poderia talvez pelo menos tampar a boca, né, poderia ter uma coisa melhor, vamos ser sinceros aí. Acho que o figurino dela deixou um pouco a desejar nesse aspecto. Quanto à roupa está ok, já quanto à bota dela, a gente achei perfeito tirarem o salto alto que estava apresentado no Cavaleiro das Trevas de Nolan, porque pra gente que pratica arte marcial ou já praticou alguma vez, você sabe que o seu apoio do calcanhar é essencial para qualquer chute. Eu mesmo pratico alguns treinos aqui em casa e faz muito mais sentido ela ter um salto mais baixo ali, até para ter esse apoio e conseguir fazer ali as suas artimanhas de gatuna. Uma coisa aqui que eu quero ressaltar, gente, é que aquele áudio que tem a morte da Annika é perturbador. Ela foi sufocada pelo Carmine Falcone e aquilo foi gravado, e também teve a participação daquele policial corrupto. Uma outra característica que a gente tem ali apresentada no filme é que ela é uma mestra da atuação, e isso de fato faz parte da personalidade dela nos quadrinhos também. E a luta dela com o pai dela tem um desfecho super dramático, porque ela queria matá-lo, e essa é a verdade, todo mundo percebe nitidamente ali naquela cena, mas o Bruce, com sua premissa, né, e seu princípio de não matar ninguém, ainda consegue convencê-la de que ele precisava pagar, ok, mas ela já estava pagando por aquilo há muitos anos, com o sofrimento que ela passou a vida inteira por saber que é filha dele e também por saber que a mãe dele foi morta pelo próprio pai, inclusive. E vamos falar agora sobre Batman. Ele foi interpretado por Robert Pattinson. Para quem não sabe, é o ator de Crepúsculo, mas todo mundo sabe, né? Com certeza. A minha avaliação de porte físico dele como Batman é que ele se assemelharia muito mais ao Dick do que ao próprio Bruce. Mas se a gente considerar que é um Batman ali com 2 anos de carreira, pode ser que mais adiante ele encorpe, né?
Ok, isso aí assim é só um detalhe que eu comentei aqui à parte. O que o filme nos apresenta a respeito do Batman? Primeiro, ele é introspectivo. Gente, isso aí está presente em diversos quadrinhos do Batman. Para quem não leu, eu recomendo aí, tem várias histórias que isso é muito presente. Inclusive no Batman Ano 1, onde ele está ali questionando o que ele pode fazer para mudar a cidade, para mudar a situação dessas questões de corrupção, de bandidos e coisas afins. Ele também relata a dificuldade de atender as demandas pela cidade toda por ela ser grande. Uma coisa que eu achei super legal aqui e também bastante diferente dos quadrinhos e desenhos que a gente já viu, né, animações, é que o bate-sinal aqui no filme ele fica num prédio dos Wayne, um prédio abandonado e serve não só como chamado, mas também um aviso aos bandidos. Aqui é o seguinte, esse filme é o que construiu melhor a questão do medo. O Batman sempre lida a questão do medo. É lógico que ele espanca os bandidos, a gente tem isso aí com uma certa frequência. Mas se você pensar igual foi apresentado aqui por Matt Reeves, a gente não tinha. Aquelas cenas do começo, tem aquele cara com uma cabeça de abóbora em forma de gota, e tem o cara que tá pichando lá acho que é a prefeitura. Essas pessoas olham para o escuro depois de ter visto o bate-sinal lá no céu e eles temem, eles não sabem se o Batman vai sair daquele beco escuro, daquela área escura. E a simples presença desse medo faz com que eles tomem ações impensadas, como esse cara da gota, por exemplo, aquele da cabeça de abóbora, ele é quase atropelado, né? Ele sofre um impacto ali do carro, mas ele consegue sair correndo de tanto medo que ele ficou só de pensar que o Batman poderia sair ali daquela área escura. E uma frase que eu fiz questão de anotar aqui é o seguinte, ele falando, eles pensam que me escondo nas sombras, mas eu sou a sombra. E aí nisso vai mostrando essas cenas e achei super impactante. O que a gente pode dizer para a cena inicial do Batman aparecendo? Que é justamente aquela do metrô, em que aquela gangue que tem um pessoal que está com uma maquiagem do Dia dos Mortos, né? Eles vão espancar um homem e de repente eles escutam um caminhar, né? Uma bota ali, como se fosse... que lembra também botas de soldados, saindo daquele ambiente escuro e vindo até eles. O que eu tenho para dizer a respeito do som da bota específico? Bom... é muito comum, quem já conhece Batman há mais tempo, ter essa coisa igual o próprio Gordon da série animada falava, que o gato da casa dele fazia mais barulho do que o próprio Batman, né, quando ele aparecia assim, das sombras. E ali, gente, ele apresentando essa questão de pum, pum, o seu pisar mais duro, é para já gerar medo de fato. Só que a gente entende que naquele caso lá, aquela gangue não estava com medo não, eles vieram para cima e ele espancou o primeiro cara lá com uma facilidade absurda. A questão da luta deles lembra bastante as cenas de luta que a gente tem na série Batman Arkham, né, dos jogos. E, inclusive, essa série com certeza influenciou outras questões nesse filme. Nós temos, por exemplo, aquela cena em que o Bruce está agarrado lá naquela plataforma lá em cima do estádio. Aquela cena que a câmera está de cima, gente, é idêntica ao do jogo. Tem cenas que são muito idênticas. Tem uma do arpel também que ele dispara e no que ele gira para subir é também um movimento muito idêntico ao do jogo. Mais para frente eu quero fazer live dos jogos do Batman Arkham e com certeza vão ficar gravadas porque eu quero deixar aqui para quem quiser assistir depois e conhecer os jogos. Quem não teve a oportunidade de jogar, não tem um PC que consiga rodar, ou mesmo não tenha nem tempo. Aí a pessoa assiste ali a gameplay, vai conhecer melhor as histórias dos jogos. O que a gente tem a respeito do relacionamento entre Batman e a polícia? Ele é próximo do Gordon e, por consequência, próximo à polícia. Então, ele investiga os casos juntamente com os policiais naquelas cenas. É claro que ele tem resistência, né? Nem todos os policiais aceitam, né, a presença ali de um justiceiro encapuzado participando das investigações, mas tem gente ali que olha até com respeito. Na hora que ele passa, gente, aquela cena inicial, ele entrando na delegacia, lembra muito também do jogo, a cena em que ele tá passando lá no Asilo Arkham, tem os policiais, aí tem gente que olha com respeito, tem gente que abaixa a cabeça, e tem gente que encara e tem gente que até quer... igual o Martínez, né, quer fazer um impedimento ali para que ele não participe
daquele contexto. Só que mais adiante, já na cena lá do apartamento do Charada, o Martinez começa a perceber que o Batman pode ser também um companheiro e ali a relação dos dois parece se estreitar mais também. Umas curiosidades que vale a pena a gente também comentar é que o Batman tem um diário onde ele anota suas observações a cada ronda noturna. Um detalhe assim que ele peca bastante é que ele é negligente aos negócios das empresas Wayne. Ele está totalmente focado em sua jornada da vingança. Gente, uma coisa que eu gostei bastante é ele ser um Batman detetivesco. As cenas de análise de crime também lembram muito do jogo, mas lembram inclusive as histórias de Grant Morrison. E com certeza essas histórias aqui do Grant Morrison estão entre as minhas favoritas, justamente por enfatizar o lado detetive do Homem-Morcego. Agora, um fato que eu achei assim, super estranho, aquela explosão do Coulson, ela foi a queima-roupa e o Bruce estava ali do lado dele, de frente para ele, na verdade. Ele só desmaiou, né? A gente não viu nenhum dano aqui no rosto, nada disso. Foi algo que eu achei muito estranho e acho que deixou a desejar. Vamos falar aqui a respeito dos acessórios e recursos do Batman. Ele usa uma lente de contato com câmera, aquilo ali é super incrível e também bem atual, porque se a gente pensar que existem alguns óculos do Google, inclusive até já há alguns anos, que fazem aquele reconhecimento facial, né? Puxa um retângulo aqui, identifica a pessoa, ponto positivo aí para o filme. O Batmóvel, gente, é estilo improvisado. Eu gostei, mas com ressalvas. Eu reconheço que todo Batmóvel é um veículo super espalhafatoso. Se a gente lembrar o Batman do Tim Burton, é um veículo que tem uma aerodinâmica bem difícil. O cara, ele para fazer curva, né, ele tinha que jogar um gancho para poder prender no poste e fazer a curva. Os outros filmes lá, aqueles filmes memes do Batman, nem vou comentar. Mas do Cavaleiro das Trevas, o Tumbler é bem legal e é um veículo super imponente. Em Batman vs Superman também temos um Batmóvel mais exótico, né, mais espalhafatoso. E aqui já seria equivalente a um carro tunado. Eu achei bem bonito, é um carro bem bacana, mas acho que é o Batmóvel mais feio que eu já vi na história do Batman. A Batcaverna me soa como modesta. A gente tem, assim, em certos contextos, como aqui nessa história Batman Guerra ao Crime, temos vários painéis, vários monitores. Isso já era comum no universo do Batman. Ali a gente vê menos, né? Você tem até alguns painéis, uns computadores. Só que o que eu quero ressaltar aqui é que o Batcomputador ele já consegue avaliar tudo que foi gravado ali naquele vídeo, né, naquelas cenas, e fazer o próprio recorte daquilo que é importante, que seria fruto provavelmente de uma inteligência artificial, que eu achei nota 10, porque o Batman, que a gente tem inclusive até na série animada, o Batcomputador dele já fazia o que o Google faz nos tempos modernos, né? Que é essa questão de pesquisar por pessoas o que você quiser e ele te retornar algum resultado. O cinto de utilidades merece um destaque porque leva ali um monte de coisa, inclusive na perna dele tem aquela espécie de coldre, né? Um acessório militar para poder carregar mais algumas coisas. A gola do Batman acredito que tenha sido inspirada em Gotham by Gaslight, porque eu não me recordo de nenhum outro Batman que tenha aquela gola. A capa se tornar wingsuit, gente, eu achei genial, porque também tem um pouco da influência do jogo, né, da série Batman Arkham, porém com algo que é mais realista, no sentido de que lá no jogo ele plana com a capa, né? Ali, o que ele fez? Ele torna a capa um acessório só que o permite planar pela cidade afora. O problema ali é que você percebe que ele não tinha tanta prática e a aterrissagem dele é um desastre. O bicho sai ralando no chão ali e foi triste, mas foi legal porque você percebe um personagem em construção ainda. O arpel dele eu achei super legal porque o arpel dele, gente, pelo que eu vi já daquelas cenas extras da construção que vão ser disponibilizadas no Blu-ray, ela foi inspirada no Poderoso Chefão, que o cara sacava uma arma daqui, só que no caso o Batman saca o arpel e aí ele dispara. O seu traje é a prova de balas, isso aí foi nitidamente exibido no filme, que ele toma tiro a queima-roupa, toma tiro de longe, enfim, isso também é uma característica que a gente já via lá em 92 na Queda do Morcego. Tem histórias que mostram que o Batman estava testando algum tipo de Kevlar, tanto na sua capa quanto no seu traje,
que permitia que ele se protegesse das balas. O único problema, né, a única ressalva é que ele não era protegido do impacto das balas. Então, quanto mais ele tomasse tiro ali, ele iria sofrer de fato. A moto dele é magnífica, inclusive ele tem duas, né? Tem uma que ele sai como Bruce e tem a outra que é como Batman, que ela já tem quase aquele chifrinho, né? A orelhinha do Batman. Ficaram incríveis as duas. A cena da perseguição do Batmóvel foi incrível para mim, foi a melhor. É óbvio que a gente entende ali que não teve nem tiroteio, porque foi só mesmo a perseguição, é o Pinguim avançando loucamente na contramão, o Batman vindo atrás dele, e por fim tem ali um acidente de trânsito que os dois causam, e aí o Batman consegue acelerar, passar por cima ali de uma rampinha do caminhão e pular pela explosão, como se fosse também, inclusive, uma cena do Batman Arkham Knight. A única diferença ali é que na cena o Batman já ejetava do Batmóvel e fazia ali a sua entrada triunfal. Nesse caso específico do filme, ele vem com toda a velocidade possível, ele já está aquele nível de saco cheio máximo, e aí ele faz o impacto ali com o Pinguim e isola o carro dele para bastante longe. O que acontece ali também foi até uma observação do meu cunhado Ted, abraço Ted, é que o seguinte, o filme por ser censurado, por ser de 13 anos, né, para cima, você percebe ali que o Pinguim ele gira naquele carro, o vidro dele quebra e tudo mais, e ele cai intacto, ele não tem um arranhão, gente. Isso ali é erro, ou é pela questão da censura, ou é realmente um erro ali de direção ou algo do tipo. Dos seus acessórios ainda teve aquele cabo de aço que ele usou para descer lá do prédio, do próprio prédio, né, do Wayne. Ele prende o cabo na viga e desce correndo, foi bem legal. Aquilo ali também é algo que seria assim incomum no universo do Batman, mas que é um acréscimo que eu vou dizer interessante, porque é uma forma mais rápida dele descer dali, já que ele não dominou a wingsuit. É um acessório que ficou praticamente assim como um easter egg e que também já era comum em toda a história do morcego, é o seu batarangue. Mas ali no filme específico, o símbolo dele se torna esse batarangue. Embora ele não tenha usado como batarangue em si, ele usou como lâmina de corte. A visita do Batman ao Clube Iceberg é super engraçada e bem legal, sim, embora seja bem diferente essa abordagem, porque a gente tem essa visão do Batman detetive. Ele entra sempre pelos dutos, pelo telhado e até outros lugares incomuns. Mas entrar de frente ali foi bem ousado, eu gostei. Aqueles gêmeos também são uma atração para o filme. E aí quando ele entra, o povo fica todo estranho. O que é esse cara aí? E aí vem o povo para cima dele, eles começam a brigar. Tem inclusive o policial que saca ali uma arma de fogo. E por fim ele consegue anular todos, até que o Pinguim aparece e permite que ele entre. As coreografias das cenas de luta ficaram impecáveis. Uma cena que causa bastante angústia, provavelmente assim, em todos os espectadores do filme, é aquela em que ele se desespera ao saber que Alfred corria perigo. E quando ele liga para casa, né, o Alfred não havia atendido, ele sabia que o Bruce Wayne era a próxima vítima do Charada, e a Dory atende e por fim fala que o pior já havia acontecido há 1 hora atrás. Isso me lembrou muito daquele arco Morte da Família, em que o Coringa sabia de fato qual era a identidade secreta de todos os membros da Bat-família. Inclusive ele arranca uma mão do Alfred, gente. São momentos em que o Batman fica desesperado porque ele de fato enxerga ali no Alfred não só um grande amigo, mas quase que essa figura paterna que ele não teve, né? Lá no estádio, depois de enfrentar vários daqueles seguidores do Charada, ele é ferido brutalmente com um tiro a queima-roupa. Aí ele fica na beirada lá daquela plataforma e é salvo pela Mulher-Gato. Só que ela é atacada na sequência e Batman ali deitado no chão, ele injeta um líquido verde. Eu já li na internet aí algumas suspeições de que aquilo pode ser o veneno que o Bane usava. Só sei o seguinte, que ali ele tem um surto de adrenalina, ele levanta muito forte, ele pega o cara, joga para o chão e começa a socar desesperadamente até que o Gordon chega e a Selina também pedem para ele parar e ele, por fim, ele assustado assim, ele para, mas o coração dele provavelmente ele estava a milhão. E ali, para surpresa do Batman, quando eles tiram a máscara daquele seguidor do Charada e perguntam para ele quem que ele é, o cara diz que é a vingança. Então o Batman
cai aí para ele a ficha de que esse caminho com certeza não é o correto. E aí temos agora uma série de cenas fortes, assim, de muita emoção. Por exemplo, aquela cena em que ele empurra os escombros no estádio, achei super forte. E aí vai mostrando qual é o símbolo do Batman, na verdade. Não é essa coisa de vingança, mas ele é um justiceiro pela justiça, e não um justiceiro como se fosse aquele da Marvel que sai dando tiro em todo mundo e eliminando todos os adversários. Outra cena super dramática também é aquela em que ele já está ali na sua introspecção, falando que eles precisam mais de esperança do que de vingança. Ele está segurando uma menina e vai entregá-la para os bombeiros. Aí a menina se apega a ele, porque ela encontrou ali um porto seguro, encontrou o seu herói, né? Esse é o papel do Batman. E aí ele deixa claro, sim, que ela pode confiar. Aí ela o solta e aí ela é removida, então, pela maca. Achei super forte aquela cena. Acredito que, se eu não me engano, eu chorei nessa cena. A cidade termina inundada e com a lei marcial decretada. Selina está de partida para Bloodhaven e o convida, só que obviamente ele nega porque ele entende que sua jornada vai ser ali em Gotham mesmo. Vamos avaliar então o figurino. O figurino, gente, eu achei impecável, de todos praticamente, mas o Charada especificamente, fica aquela questão de que o seu figurino destoa com a personagem clássica que a gente conhece, que seria o terno verde, até com o chapéuzinho, ele tem um cajado na mão, mas mesmo assim eu achei que para essa abordagem ficou sustentável. Como eu disse, da Mulher Gato, a minha ressalva é a máscara não ser uma coisa mais elaborada, de resto ali está ok. O Pinguim ficou perfeito. Gente, inclusive o Carmine Falcone aqui, a interpretação dele ficou bem parecida aqui com o do Longo Dia das Bruxas. A fotografia do filme é linda. Para quem é editor de vídeo como eu, percebe ali um color grade maravilhoso também. Muitas cenas com laranja em evidência, porque isso são ambientes noturnos, daquele tipo de iluminação. Também temos algumas cenas com uma luz mais azulada, que é uma luz fria, e uma daquelas cenas finais, aquela do estádio, ele tem a iluminação avermelhada ali no fim daquele ambiente de penumbra. É maravilhosa, a fotografia está um sucesso, a edição de vídeo também. Quanto à atuação, há quem diga que o Pattinson foi um Bruce muito frio. Eu não vejo isso, eu entendo assim que é um Bruce que está tentando se descobrir ainda, porque assim como em ano 1 a gente tem um Bruce que está para entender qual é a sua forma de criar ali não só uma vingança, mas muito mais justiça para todos os cidadãos de Gotham. Aqui no filme, nós temos um Bruce que está totalmente focado na missão de Batman. Tanto é que ele se coloca como recluso às questões da empresa Wayne, e ele vai ter que depois resolver isso também, porque a gente sabe muito bem que são as empresas que sustentam todos esses acessórios incríveis que o Batman possui. Na atuação ainda vou falar a respeito do Charada, aquele ator lá, o Paul Dano, foi fenomenal. Até a respeito da dublagem eu já falei aqui que a gente teve um trabalho incrível pelo Felipe Maia. Vou falar para você, os efeitos sonoros também foram fenomenais, em especial quando você tem aquela cena em que a Selina está entrando lá no 44 negativos e a voz do Batman entra de repente, assim, ele vem com um chiado, um efeito muito bem caprichado que eles fizeram. Esse estúdio está de parabéns. E para fechar, vou falar aqui a respeito da cena deletada do Coringa, que tem um desfecho perturbador. Por que isso? Porque depois dele explicar que era o Charada e a razão da sua missão própria, já se referindo a todos que morreram ali, ele ainda direciona ao Batman dizendo: você acha que todos mereceram? E aí dá aquela gargalhada típica de um bom Coringa. De fato é perturbador porque o Batman deixa claro nesse filme que quem é corrupto merece a justiça. Embora ele não concorde com a questão de matar, mas essa justiça ali que foi realizada pelo Charada, de alguma forma ele tem ali uma concordância. E a trilha sonora, gente, também foi impecável, inclusive aquela música do Nirvana. Para quem não viu ainda os conteúdos extras, eu já tive acesso a algumas coisas, eles disseram que aquele Bruce Wayne do Pattinson foi inspirado em algum clipe lá do Kurt Cobain. Para mim, de fato, esse é o filme do Batman que eu esperava ver algum dia no cinema. Não vou dizer que ele seja perfeito, mas
na abordagem que eu considero por relevante em universo de Batman, essa exaltação do lado detetivesco dele e também da introspecção me ganharam com toda certeza. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse filme, você concorda com essa análise que eu fiz? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.